Deixe o like nesse vídeo, e quem puder, dá um hype. Se inscreve e comenta, agradeço muito. Ótimo dia a todos, fiquem com Deus. Vamos lá. O capítulo começa com vários figurantes brigando, gritando: desgraçado, vou acabar com você. Você merece morrer. Todos vocês, demônios da noite sombria, merecem morrer. Está procurando a morte. E ainda tem coragem de revidar. Enquanto os figurantes continuam a brigar, dentro da tenda, vemos alguém irritado gritando: parem com isso. Pelati sai da tenda furioso, dizendo: com um inimigo poderoso pela frente, e vocês ainda estão brigando entre si. Vocês ainda respeitam as ordens do exército e a minha autoridade como comandante. Todos param por um momento, mas, ao olhar para Pelati, os figurantes ignoram completamente sua autoridade e voltam a brigar, dizendo: eu já descobri que foi você quem fez aquilo. Hoje é o seu fim, ninguém poderá te salvar. Vá pro inferno, seu desgraçado. Taracus, zombando de Pelati, fala: Pelati, você já perdeu tantas batalhas liderando a aliança que eles praticamente não têm mais nenhuma confiança em você. Pelati, emanando poder, grita: que ousadia é essa? Com um simples balançar de mãos, Pelati coloca fogo em todos, que começam a gritar de dor enquanto são queimados vivos. Após as chamas se dissiparem, restam apenas os carvões dos figurantes estendidos no chão. Irritado, Pelati grita para todos ouvirem: parece que vocês ainda não entenderam. Como comandante, é claro que tenho o poder de vida e morte nas minhas mãos. Quem ousar continuar com disputas internas, esse será o seu destino. Pelati e os outros entram para a tenda, enquanto os figurantes ficam tremendo de medo, parando imediatamente com as brigas. Dentro da tenda, o Lorde do Relâmpago questiona: tudo estava em paz ontem, e agora, de repente, começou essa desordem interna. Com certeza, alguém está causando intrigas escondidas. Taracus, rindo, diz: prendam o responsável pelas intrigas e matam-no diante de todos. Pelati, suspirando, fala: mais do que o provocador, os soldados que caíram tão facilmente nas intrigas são a verdadeira questão. Analisando a situação, Pelati começa a pensar: antes do surgimento do demônio do vazio, o mundo das trevas viveu por muitos anos em um estado de guerra contínua. As raças demoníacas se matavam sem parar, com rivalidades tanto grandes quanto pequenas. Mesmo agora, unidos em uma aliança, eles ainda se olham torto uns para os outros. Na verdade, isso não é um grande problema. Desde que haja um bom entrosamento e treinamento no início, além de fortalecer os laços entre eles, qualquer diferença pode ser superada. Mas agora, esse processo foi ignorado, e até a menor faísca pode acender a fúria das raças demoníacas. No fim, o que eu mais receava realmente aconteceu. Pelati, preocupado, fala que a ira entre as raças já foi desencadeada. Agora, só podemos adiar o ataque e começar do zero com o entrosamento da aliança. Enquanto isso, na sala do Prota, vemos Barrar, animado, dizendo: como era de se esperar, a aliança explodiu em uma briga interna. Tudo foi controlado graças aos assassinos do comandante demoníaco. O plano do rei funcionou novamente. O Prota, satisfeito com seus planos, diz: eu só dei a ordem, mas o sucesso veio graças ao Sr. Liu Tuxi. Se não fosse ele, que passou mais de 20 anos viajando por diferentes países e fazendo inúmeros amigos estrangeiros, o efeito teria sido certamente muito menor. Liu Tuxi agradece, dizendo: Vossa Majestade, estou lisonjeado, mas não mereço tanto. Ele começa a explicar: no entanto, também foi graças aos meus amigos, que espalharam informações por toda parte, que conseguimos saber muitas fofocas sobre os soldados da Aliança. E como as raças de demônios já tinham desavenças entre si, foi fácil para nossos desertores causarem uma rixa e provocarem uma revolta. Xiao Yu, preocupada, fala: porém, eles já foram subjugados, e as perdas causadas pela briga interna foram bem pequenas. Nós, por outro lado, gastamos muitos desertores, o que não apenas não trouxe lucro, mas acabou sendo um grande prejuízo. O Prota, confiante, fala: isso não é algo que se deva analisar apenas superficialmente. Ele começa a explicar:
forçar uma repressão só consegue controlar a aparência das coisas. A raiva dos soldados da Aliança não só não diminui, mas, por não ter onde ser liberada, só vai se acumulando cada vez mais. Além disso, como não nos veem como uma ameaça, mesmo que façam algo às escondidas no campo de batalha, não acham que isso seja importante. O Protoss questiona, dizendo, qual é o próximo castelo que impede o avanço da Aliança? Eles respondem, é uma das terras sob o comando da Senhora Latia, o Castelo Gaitir. Ouvindo essa informação, o Prota começa a refletir, pensando, Latia foi um dos 3 grandes senhores demônios antes de eu me tornar rei. Diferente dos outros, ela não apenas controla muitos territórios, mas suas terras também possuem castelos ricos em recursos e forças de defesa robustas, preparadas para enfrentar batalhas em larga escala sem problemas. O Prota, preocupado, grita, Xiaoyu, acompanhe Latia até o castelo de Gaiteiu, reúnam as forças e preparem-se para uma batalha forte contra a coalizão. Lembre-se, se as coisas saírem do controle, recuem imediatamente. As duas, determinadas e confiantes, respondem imediatamente, sim, meu rei. Algum tempo depois, vemos que a confusão no acampamento da Aliança dos 72 clãs havia cessado. Todos estavam comendo em silêncio. Um clima de velório pairava entre eles. Enquanto comiam, pensavam consigo mesmos, que irritante. O que o Lord Pelati pensa que está fazendo? Deveríamos estar com nosso próprio clã em uma região separada, mas ele misturou todos nós, demônios, e reorganizou. É um pesadelo ter que conviver com demônios de outras linhagens, só de olhar já me dá enjoo. Pelati, andando no meio do acampamento e percebendo o clima tenso, começa a pensar consigo mesmo, parece que ainda há lacunas entre eles, mas não faz mal. Esse tipo de coisa é comum durante a fase de integração. Achando que está arrasando, Pelati imagina, se distribuirmos os soldados de diferentes tribos no mesmo time e os mantivermos juntos nas refeições e nos treinamentos, em 3 meses, no máximo, qualquer diferença entre eles será superada, fortalecendo a coesão. Voltando para sua tenda, Pelati conclui, pensando, assim que a integração for concluída, terei um exército ainda mais forte. Isso finalmente remove minhas preocupações. Dentro da tenda, Pelati, analisando o mapa, diz, em 3 meses, vamos avançar sobre o próximo destino, o Castelo de Gatir. Esse lugar é riquíssimo em recursos, algo que nem mesmo o Rei das Trevas deixaria de lado tão facilmente. De repente, Pelati e os outros ouvem alguém gritando, esses malditos estão querendo problemas. Esqueçam a comida, vamos destruir aqueles bastardos. Pelati, irritado, questiona, o que está acontecendo dessa vez? Enquanto pensa consigo mesmo, será que houve mais um conflito interno? Não era para isso acontecer. Um mensageiro entra gritando, relato ao Senhor das Trevas, os soldados do Demônio da Noite estão xingando e desafiando-nos para uma batalha até a morte no Castelo Gateiu. Quem tiver coragem, venha lutar. Pelati, sem entender, questiona, como assim? Quantas tropas você acha que tem no Castelo Gateiu? Enquanto pensa consigo mesmo, mal começamos a adaptação, e eles já escolheram agora para causar confusão. Um mensageiro relata, de acordo com a observação, uma grande quantidade de soldados do Demônio da Noite está se reunindo lá. A estimativa preliminar é de cerca de 70 a 80 mil. Pelati exclama, mais do que eu esperava. Enquanto pensa, parece que a intenção deles é resistir a todo custo. Ainda em seus pensamentos, Pelati reflete, nas últimas investidas contra os demônios da noite, eles escolheram se render ou evitar o combate, sem perdas significativas nas nossas forças principais. Pelati, confiante, diz, este é o momento perfeito para causar um grande dano ao inimigo, não podemos deixar escapar. Mas ainda um pouco preocupado, pensa consigo mesmo. O pior de tudo é que os soldados ouviram as provocações, e eles jamais tolerariam os demônios da noite desafiando-os. Se não saírem para a batalha, isso terá um grande impacto na moral. Pelati, olhando para Tarkus, diz, Lorei ainda está debilitado por mais alguns dias, então vou precisar ficar no campo base para garantir a segurança. Tarkus, você deve liderar essa batalha pessoalmente. Embora não gostasse da ideia,
Pelati ordena a Tarkus, enquanto pensa consigo mesmo que seja uma armadilha, devemos quebrá-la de qualquer maneira. Tarkus, um homem de guerra, fica animado, com um olhar sinistro. Pelati continua, ordeno que você leve 3 senhores, 40 demônios de alto nível e 120.000 demônios de médio e baixo nível, para conquistar o castelo Gateiu hoje. Tarkus responde, com entusiasmo, finalmente vai começar a batalha. No campo de batalha, vemos 3 criaturas voando. Uma delas questiona, esses malditos da Aliança dos Demônios, por que não estão fazendo nada? As 3 criaturas começam a gritar novamente, dizendo, não é para eles invadirem o nosso reino dos demônios da Noite Negra? Então venham. Estou aqui no castelo esperando por vocês. Se tiverem coragem, vou dar uma lição. A porta do acampamento da Aliança dos 72 clãs começa a se abrir, e a criatura, vendo isso, exclama, a Aliança dos Exércitos saiu. A criatura volta para os outros e diz, depressa, observe atentamente a situação e depois reporte ao castelo. Eles veem Tarkus saindo montado em um dragão, com milhares de soldados atrás, e comentam, aparentemente, a Aliança mobilizou cerca de 120.000 soldados, com o objetivo de atacar diretamente nosso castelo de Gateiu. Não há sinais de que planejam se dividir, parece que eles querem uma invasão frontal. E quem está liderando é a criatura, assustada e tremendo, gagueja. Como isso pode estar acontecendo? Nosso castelo não tem o líder Liu Tuxi, que está a um passo de se tornar o senhor dos demônios, e muito menos um rei. Mas quem está liderando o exército inimigo é... Olhando para Tarkus, imponente em seu dragão, ele diz, não pode ser, é o senhor dos demônios da tribo dos demônios brutais, Tarkus. Enquanto isso, dentro do acampamento, vemos Pelati questionando, como está a situação? O figurante responde, atualmente, o Lorde Tarkus já está na frente do castelo Gateiu, iniciando uma batalha intensa. Pelati, ansioso, fala, entendi. Com grande vantagem de força, e com o demônio líder comandando as tropas, deverá ser uma vitória garantida. Mesmo com a força do seu lado, Pelati está preocupado e murmura, mas não sei por que, um pressentimento ruim sempre surge no fundo do meu coração. Esta batalha deve ser vencida, por precaução, é melhor se preparar para o imprevisto. A cena é cortada para a frente do castelo de Gateiu, onde uma batalha feroz está acontecendo. Várias criaturas estão bombardeando o solo, gritando, morram. Tarkus, como um pinto no lixo, ri descontroladamente enquanto ataca sem parar. Ele mata vários apenas balançando a mão e diz, lixos. Várias armas de defesa instaladas no muro começam a disparar na direção de Tarkus, que desvia facilmente e diz, só com esses pesados canhões de guerra, não importa o quão poderosos sejam, se não conseguirem atingir, não tem sentido. Tarkus para por um momento e observa os figurantes lutando. Ele comenta, a força do exército inimigo é um pouco mais alta do que o esperado. O Senhor das Sombras deve ter enviado 3 senhores demônios de outras regiões para dar apoio. Mesmo que sejam senhores demônios de baixo nível, com a vantagem do terreno e o apoio dos canhões, eles devem ser capazes de aguentar uma hora ou mais sob o comando de nosso líder. Tarkus, se preparando para atacar, conclui, mas, no fim das contas, não passam de um punhado de senhores demônios. Comparados a mim, não são mais que peixes pequenos. Sem um magíster demoníaco, essa é a maior fraqueza dos seus demônios das sombras. Tarkus invoca uma habilidade em forma de urso, que passa limpando tudo e todos, e grita, deixe-me mostrar a vocês o que é o poder esmagador. Lati aparece e diz, não pense que vai ser tão fácil. Ela, usando o seu anel do transferrador, um equipamento do rei demônio, prende a habilidade de Tarkus no vazio e a arremessa contra ele como um meteoro. O impacto é tão grande que causa uma grande destruição. Xiaoyou chega, preocupada, dizendo, Latia, tudo bem com você? Latia responde, segurando seu braço, estou conseguindo aguentar por enquanto, mas é a primeira vez que transfiro as habilidades do mago demônio, o consumo é bem maior do que eu pensei. Após a poeira se dissipar, Tarkus aparece, furioso, desgraçado, fui trapaceado.
Não esperava que eles tivessem um artefato de transferência de alvo de ataque, isso é um item muito raro. Tarkus avança contra elas, gritando, mate-a e a roube, para que seja usada pelo meu clã dos demônios violentos. Xiaoyu estende a mão e usa sua habilidade Correntes do Vazio. Tarkus, sendo pego pela corrente, comenta, artefato demoníaco, Correntes do Vazio. Mais um artefato demoníaco. Usando seu poder para se libertar, ele grita, não importa quantos lordes demoníacos haja, todos não passam de peixes pequenos. Os canhões de defesa acertam Tarkus, que sai voando e grita, maldição. Latia, apontando o dedo para ele, diz, os canhões mudaram de direção. O alvo é o Senhor Demônio Tarkus. Várias rajadas de ataques atingem Tarkus. Quando as chamas começam a desaparecer, mostrando Tarkus completamente ileso, ele diz, agora entendi, os artefatos dos dois líderes demônios são focados em contenção. O objetivo delas é usar o canhão de destruição mágica para me prender, não para ganhar. Preocupado, Tarkus diz, tenho que admitir que a estratégia delas teve efeito, mas e daí? A maior parte do poder de fogo da defesa está em mim, e os 120.000 soldados que lidero são suficientes para esmagar o exército inimigo. Tarkus, irritado, percebe algo e questiona, espera aí, o que está acontecendo? Vendo seus soldados sendo eliminados, ele fala, a força conjunta está em uma grande desvantagem. Isso é impossível. É mostrado um figurante lutando para se defender, dizendo, rápido, venha me ajudar logo. Seu companheiro, zombando, fala, vemos a contenda armada pelo Prota fazendo efeito. Um membro da sua aliança, vendo-o em perigo, finge não ouvir e diz, o que você disse? Sua voz está muito baixa, não consigo ouvir. O figurante, vendo o deboche, fala, nós fazemos parte da mesma aliança, seu desgraçado. Como você pode fazer isso? O figurante é eliminado brutalmente. Seu companheiro, vendo morrer, fala, já não gostava de você. Mesmo que você morra, isso não vai afetar o andamento da batalha, ainda vamos ganhar. Uma chama violeta atinge o figurante que não ajudou seu companheiro. Outro figurante, da mesma raça do que acabou de morrer, elimina o figurante que fingiu não ouvir o pedido de ajuda e fala, finalmente encontrei a oportunidade. Pensando que pode me enganar e ainda viver? Só pode estar sonhando. Essa matança está acontecendo em todo lugar. Tarkus, voando, vê seus próprios aliados se matando e diz, seu filho da mãe, fazendo emboscada. Conto as novas e antigas mágoas agora. 12.000 soldados não precisam de você, desgraçado. Tarkus, furioso, começa a gritar, esses idiotas. Como é que conseguem brigar entre si no campo de batalha? Irritado, ele continua, estúpidos, são todos uns idiotas que estão pedindo para morrer. Com dor de cabeça devido à burrice de seus soldados, Tarkus fala, maldição, se soubesse disso antes, teria feito a integração direito. Se continuar assim, mesmo que eu sobreviva, meus soldados serão exterminados. O que fazer? O que eu devo fazer? Tarkus, perdido em seus pensamentos, escuta alguém chegando e dizendo, vamos lá, mate todos esses demônios da noite negra. Ataquem! É mostrado um exército marchando em sua direção. Tarkus, vendo isso, fala, reforços. São reforços. Deve ser o Pelati que enviou. Ele ri e conclui, a vitória está ao nosso alcance. Latia, vendo os reforços chegando, fala, droga, esses caras com 120.000 lutando contra 80.000 já seriam o suficiente, mas ainda mandaram reforços. Xiaoyu, preocupada, diz, os reforços devem estar em torno de 100.000, não tem como vencer. Xiaoyu, assumindo uma postura de quem já ganhou várias guerras, diz, não tenho escolha, preciso optar pela última solução. Projetando sua voz para todos, ela diz, atenção, soldados dos demônios da noite. Ordem de retirada imediata. Todos para o escudo do castelo e coloquem o plano final em ação. Os soldados da noite começam a correr para o castelo, dizendo, retirem-se. Rápido, retirem-se. Tarkus, enfurecido,
avança contra eles e diz: não vão escapar. Avancem com toda a força, ataque total, destrua-os sem piedade. Todos os ataques são bloqueados pela barreira mágica. Latia e Xiaoyou saltam, dizendo: ativem agora o escudo de proteção e todas as minas nas muralhas. Quero uma explosão total. As minas terrestres começam a explodir uma a uma. Como o seu hype, like, comentários e inscrições nesse vídeo. Ficaremos por aqui, fiquem com Deus. Até a próxima!